Eu, como bom social media, já tive olhando várias vezes outras redes sociais, comentários aqui do vídeo, entre muitos outros momentos onde eu percebi um grande padrão e assim, tem muita gente boa, pessoas com ideias incríveis, mas que simplesmente não vão chegar a lugar nenhum. E o mais engraçado é que não é por falta de esforço. Normalmente é por falta de aplicação, sabe? De colocar em prática. Isso são as coisas mais comuns que tem de fato na internet e na vida real. Eu, por sinal, passei muitos anos lendo muitos livros e que demorei a colocar em prática justamente pelo, sei lá, era um hábito novo e eu gostava muito de procurar ali novos conteúdos. E eu pensei em montar esse vídeo aqui na retomada do canal porque eu entendo que muita gente talvez esteja remando agora e eu consiga ajudar de alguma maneira, interceptando isso, né, ou até colocando algumas coisas que me ajudaram nisso no momento que eu tive essa grande virada. E eu não vou te dar nenhuma fórmula mágica aqui nesse vídeo, até porque eu também tô na jornada, né, aplicando, acertando e errando todos os dias. Mas nesses últimos anos, já algum tempo já vivendo disso, eu consegui perceber um padrão onde normalmente a maioria das pessoas trava e eu também já travei nesse momento e perdi algum tempo, né, tentando sair e entender o que estava acontecendo. E a ideia desse vídeo, então, é que eu quero te contar o que eu fiz na minha agência, na minha rotina pessoal, na minha assessoria de marketing, que me fez mudar esse cenário e de fato conseguir viver da internet. E viver da internet não tem a ver com, sei lá, simplesmente trabalhar de casa ou de qualquer lugar da praia, como a galera está acostumada a ver, mas qualquer renda que você consiga fazer de qualquer lugar do mundo, né, através da internet, já se considera viver da internet, porque você simplesmente com o seu computador e uma internet você consegue gerar renda a ponto de se sustentar. Primeira coisa que eu vejo é que a gente entra muito nessa pira de querer ser o próximo youtuber. E aí pira muito na edição, estratégia do canal, estuda aqui, estuda ali, e simplesmente é um ciclo vicioso, porque estudar às vezes é um vício, a gente vai sempre descobrindo coisas novas, mas que nada sai do lugar. E eu já fiz isso, até porque lá em 2010, eu acho que eu criei meu primeiro canal e eu fazia muito isso. Eu tive 3 canais antes desse e eu fiz muito isso nesses últimos 3 canais, a ponto de que não saía do lugar, né? E esse canal que eu comecei aqui, eu já vivia da internet, né? Já vi da internet a ponto que eu comecei esse canal. Esse canal tem 1 ano. Eu parei por motivos pessoais a postar vídeo, mas é uma coisa que eu sempre quis voltar, como tô voltando agora, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu não tenho mais a pretensão, né, de usar o canal para ganhar dinheiro de forma a me sustentar. Então, outra parada, mas assim, eu já tive isso nos últimos 3 canais, que eu precisava de dinheiro, eu queria criar uma renda através do YouTube, e a gente fica nesse ciclo de, pô, o roteiro perfeito, comprar iluminação, aí compra coisas, né, pro cenário, e é uma coisa que não acaba nunca. E a maioria não consegue ver a internet porque na maioria das vezes trata isso como um hobby caro e não de fato algo que seria um trabalho. Então a gente acaba comprando um tripé novo, compra uma iluminação, a gente gosta de fazer isso. Então quando você, né, criando um canal no YouTube, eu gostava muito de fazer isso, gostava de gravar, gostava de escrever, de estar dedicado nesse projeto, mas não tratava como um trabalho que é de fato gerar uma renda. E eu vejo muita gente aqui nos comentários, em comunidades que eu participo, perder às vezes 10 horas num vídeo que ninguém quer ver. É um vídeo que a pessoa quer gravar, mas que ninguém vai querer ver, e obviamente a gente fica triste quando descobre que o erro é mais seu do que do próprio algoritmo. Mas a maioria das pessoas ainda tenta culpar o algoritmo, tirando a própria responsabilidade de que o seu trabalho está sendo mal feito. E se for pro seu prazer, beleza, tá tudo bem. Mas se você quer viver na internet, simplesmente querer gravar o que você quer e não o que o algoritmo precisa, isso não vai funcionar, você não vai conseguir dinheiro com isso. Teve uma época que, até porque eu tava me mudando e eu pensei em fazer várias coisas, eu testei um algoritmo novo lá no Instagram, criei um perfil do zero, tentando criar ali e testar uma metodologia nova. Tava bem ativo no TikTok, na newsletter, eu postava newsletter todo dia. Eu escrevi uma newsletter todo dia. E isso basicamente não trouxe o resultado que eu estava esperando, né? Só trouxe exaustão, fiquei bem cansado, mas eu, né, como muito tempo já faço isso, eu queria muito entender e aprender sobre o algoritmo. Então hoje, por exemplo, a newsletter ela ainda existe, ela não parou como parou aqui no canal do YouTube. Eu posto lá a newsletter toda semana, é uma por semana, mas tem uma pegada diferente, ela tem um resultado diferente hoje. Eu entendo que a galera quer de fato ler, né, entender. Então, até vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado da newsletter, que é o Atlas News. Mas, basicamente, quando eu entendi como funcionava, eu adaptei para não me sufocar com o próprio trabalho que ainda não precisava e nem merecia ter toda essa minha atenção. E tentar abraçar o mundo, a gente basicamente esquece de fazer esse básico bem feito. E vai ser muito melhor se a gente for constante fazendo ali o feijão com arroz do que tentar abraçar o mundo dessa maneira. Tanto que a newsletter a gente não parou de crescer, eu reduzi a quantidade de postagem que a gente fazia por lá, mas estou constante sem parar desde que eu criei ela.
Outra coisa que eu já percebi que a galera acaba focando muito na viralização e pouco na conexão, na construção de um sistema. E a gente acaba ficando refém do algoritmo, porque a gente precisa viralizar, então tem que jogar conteúdo de fato que o algoritmo quer viralizar, porque é ele que vai distribuir. E a gente não constrói essa conexão. E aí você fica sempre refém de um vídeo viralizar, porque senão você não tem resultado. E aí o problema tá nisso, porque é uma exaustão, é uma coisa que você não controla 100%, mesmo tendo o domínio do algoritmo muitas vezes. E aí a gente focando nisso, porque a viralização vai te trazer o dinheiro rápido, entre aspas, a gente acaba, né, muitas vezes se esgotando, cansando disso, porque com o tempo isso não é sustentável e você vai desistir em algum momento. Eu prefiro muito mais ter 100 pessoas em todos os vídeos que eu tô aqui falando do que 100 mil pessoas em um único vídeo que vão ver somente naquela vez e que às vezes não vai ter nada a ver comigo. E os projetos que deram mais certo na minha assessoria, os projetos que são mais longevos, vamos dizer assim, são projetos que de fato resolvem a dor de alguém. É uma prestação de serviço que de fato está ajudando a pessoa e é por isso que eles funcionam. Você tem que pensar, às vezes, no que você está fazendo, e eu estou usando aqui a criação de conteúdo, o YouTube como exemplo, se o que você está fazendo está de fato sendo útil para alguém, nem que seja um entretenimento. Se eu tivesse que começar hoje do zero nisso, né, no canal do YouTube, não tivesse renda ainda, a coisa mais fácil de fazer é a gente conseguir criar um conteúdo usando a jornada que a gente está fazendo. Então você possivelmente está no processo de aprendizado, na construção de algo e você consegue criar conteúdo documentando essa jornada. É a forma mais fácil do que ter que criar roteiro, pensar em temas, né? Montar todo um ecossistema pensando em ser algo que dê resultado, mas que não seja comercial. E hoje, mais do que nunca, a internet ela não quer o segredo, ela não quer o comercial, ela quer algo que é de verdade. A internet em 2026, se você perceber, a gente não quer mais a perfeição, sabe? A gente quer mais a verdade. Que é aquele vídeo menos editado, aquele vídeo que é uma conversa. As pessoas estão voltando a esse tipo de comportamento que eu acho muito positivo. E você concorda que é muito mais fácil te manter no jogo, principalmente, né, usando a criação de conteúdo como exemplo de novo, de que você não é um personagem, é só você mesmo conversando com um celular que está gravando, como se estivesse conversando com um amigo, por exemplo. É muito mais fácil fazer isso quando é dessa forma do que quando a gente tem que, né, ter todo um esforço para fazer algo, ter que virar agora o Lucas profissional, virar o Lucas personagem. É muito mais difícil de te manter aqui quando o seu concorrente tá fazendo algo que é muito mais natural para ele. Mas é isso que eu queria te falar aqui hoje, mais um desabafo, mais um bate-papo, queria retomar o canal, que esse vídeo inicie essa nova engrenagem do canal, que o canal volte a postar os vídeos. Então a gente vai tomar aqui mais ou menos com 3 postagens, né, 3 vídeos por semana, que seria terça, quinta e sábado. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço para vocês. Falou, até mais. Não se esquece de deixar o comentário e se inscreve no canal se fizer sentido. Tchau, tchau.